Olá pessoal, se preparando para o Enem, para o vestibular? Então vamos lá para mais uma aulinha de física. Hoje eu quero falar de um personagem muito badalado nesses dias, Saturno. Então vamos falar sobre o período de revolução de Saturno em torno do Sol. Período de revolução, ou também chamado de período de translação. Bom, Saturno é o último dos planetas visíveis, a olho nu. E ele, portanto, está numa órbita maior que a de Júpiter, de Marte, inclusive, obviamente, maior que a da Terra. Bom, quando Saturno dá a volta no Sol, obviamente também deu a volta na órbita da Terra. Então, tanto faz a versão astrológica, que a gente fala, Saturno deu a volta na Terra, ou mais astronômica, Saturno deu a volta no Sol, que corresponde a um período de aproximadamente 30 anos. 29 anos e meio. Então fica nesse período, mais ou menos, ou 29,5, 30 anos. Mas como se mede esse período, 30 anos, poxa vida, é bastante tempo. Como é que se mede isso daí? Então, ao longo dos anos, dos estudos de astronomia, essa medição foi feita basicamente de forma empírica, como a volta, é considerado 360 graus, a volta no zodíaco. E o zodíaco é aquele espaço do céu que tem as constelações no fundo, por onde poderia se verificar o planeta, onde se verifica a passagem do planeta ao longo desses signos, que são as divisões do zodíaco. E aí cada signo tem um espaço de 30 graus. Aí esses 30 graus são divididos em minutos, para facilitar a localização do astro. É claro que na época em que a astrologia, a astronomia nasceram, com esses estudos todos, o céu era mais estrelado do que o céu que nós temos hoje. E por que ele era mais estrelado? Porque tinha mais estrelas? Não. As estrelas são melhor visíveis, são mais bem visíveis, vamos dizer assim. Ou seja, nas nossas cidades hoje, há uma grande quantidade de luz que está dispersa na atmosfera durante a noite. Então essa luz bloqueia ou impede que a gente enxergue com detalhes essas estrelas que correspondem lá ao zodíaco, à Via Láctea, de uma maneira geral, todas as estrelas. Por isso que normalmente quando você quer ver um céu bonito, ver bem as estrelas, ver os planetas com maior nitidez, você procura se afastar ao máximo das grandes cidades. Então são as luzes das ruas, as luzes das casas e dos edifícios, são as luzes dos estádios, as luzes dos carros. Então, de uma maneira geral, a dispersão da luz é muito grande durante a noite. Bom, então, a maneira empírica era aquela que media o planeta dia a dia, mês a mês, ano a ano. E aí, portanto, vai se descrevendo quanto tempo que o planeta demora para voltar na mesma posição novamente. Mas, com o tempo, aparece o Kepler, que vai descobrir que os planetas giram em torno do Sol, não em torno da Terra, descobrir como que isso acontece, da forma cinemática dos planetas. Então, na terceira lei dele, que foi feita 9 anos depois das duas primeiras, ele apresenta uma expressão matemática que foi a grande chave aí, do estudo da astronomia, que é a chamada terceira lei de Kepler, que é uma relação matemática. E vamos pensar mais ou menos parecido com o Kepler. O Kepler acreditava o seguinte: o Sol é que determina o movimento dos planetas. O Sol deve atuar sobre os planetas com algum tipo de força. Bom, ele não conhecia o sentido exato de força, não tinha o menor... aliás, ele tinha uma breve ideia do que seria uma atração gravitacional, mas ele não tinha feito, porque a lei da gravitação vai ser desenvolvida por Newton, baseado nos trabalhos de Kepler e de Galileu. E, inclusive, eu vou deixar aqui a descrição no
um link do vídeo que eu falo sobre a gravitação de Newton aqui, tá? E também vou deixar também o das leis de Kepler para você poder dar uma revisão aí antes de fazer seus exames. Então vamos voltar lá. O Kepler, ele percebeu o seguinte, que se o Sol atrai todos os planetas, ele deve exercer um tipo de força e os planetas devem girar em torno dele pelo mesmo motivo. Então, quanto mais distante tiver o planeta, ele deve girar, deve demorar mais tempo para dar a volta no Sol. E ele procurou uma relação entre isso. E ele descobriu a seguinte relação, que o quadrado do período de revolução em torno do Sol dividido pelo cubo do raio médio da órbita, isso aí é constante para todos os planetas. Então, se dividir o quadrado do período pelo cubo do raio médio da órbita, vai se descobrir que vai chegar num resultado que é igual para todos os planetas. Então essa foi a grande descoberta aí, uma das grandes descobertas do Kepler, que foi o base lá para o Newton conseguir desenvolver toda a teoria da gravitação. Bom, então é em cima disso que nós vamos discutir quanto tempo demora para Saturno dar a volta na Terra. Então nós vamos descobrir aqui esse T, né, esse período. Agora, esse R é a distância que Saturno está do Sol. Mas como é que a gente vai ter precisão nessa distância? Então, a precisão nessa distância, cada vez vai ficando mais precisa, né? Ou seja, cada vez, a cada medida vai se tendo uma precisão maior dessa distância. Mas aqui é muito simples da gente imaginar o seguinte, que há 20 anos atrás foi lançada a Cassini, que é uma sonda aí que tem quase 6 toneladas, e chegou em Saturno. Chegou em Saturno e começou a emitir, há 20 anos atrás não, ela demorou 20 anos para ir da Terra até Saturno. E aí ela chegando em Saturno, ela vai emitir fotos, né, as imagens do planeta e dos seus satélites, dos seus anéis, mandar essas fotos para a Terra. Então, quando manda a foto para a Terra, é porque daqui acionou-se o mecanismo para tirar foto lá. Então, para acionar o mecanismo lá na sonda, é emitido um pulso eletromagnético. Uma onda eletromagnética de alta intensidade. Vai para lá, toca no sensor, os sensores captam, e ela executa a função e manda a foto. Então, veja, se você tiver o tempo no qual você mandou ele fazer a foto e ele recebeu o retorno da foto, você tem o ida e volta, né, que é bastante preciso, que se sabe com precisão a velocidade da luz no espaço, né? E aí, portanto, você consegue, sabendo o tempo, né, saber qual que é a distância que está a Terra até Saturno. Aí depois é só acrescentar a distância da Terra até o Sol e você tem com grande precisão essa distância entre Saturno e o Sol. Veja, a Terra está girando aqui. O melhor momento para se fazer esse tipo de mensurações, de comunicação com a sonda, é quando a Terra está entre o Sol e Saturno. Porque essas ondas eletromagnéticas aqui, se a Terra estiver do lado de cá, sofrem alguma interferência eletromagnética por conta da massa do Sol aqui. Uma interferência relativística. Então nessa posição aqui, ela tira as fotos, manda para cá, a gente, vocês viram aí de monte aí na internet, as belas fotos que se tem de Saturno. Bom, então, com relação à distância, a gente tem uma precisão por conta da tecnologia. Agora, o período que vai demorar para Saturno dar a volta aqui, nós vamos então deduzir da segunda forma, que não é empírica, mas uma forma matemática de se fazer. Veja, se isto daqui é igual para todos os planetas, então vale para a Terra também, certo? É só imaginar que a Terra tenha um período de revolução, então o período de revolução da Terra é igual a 1 ano. Então a gente vai trabalhar com tempos terrestres, né? Então 1 ano. E qual que é a distância que a Terra está
do Sol. Qual é essa distância aqui? Então essa distância aqui é de 149.550.000 quilômetros. Tá. Aí você vai para essa seria a distância. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos chamar isto daqui, essa distância, de uma unidade astronômica. Uma unidade astronômica. Aí basta saber qual que é, quantas unidades astronômicas Saturno está mais longe do Sol, né? Então, se aqui tem uma, quanto tem aqui? Quantas, né? Vai ter até chegar aqui em Saturno. Então, a gente divide a distância mensurada de Saturno, que é 1 milhão, né? A mais recente mensuração é que o raio de Saturno, o raio da órbita de Saturno é 1.429.000, não, quilômetros, né? 429.600 metros. Aqui tem metros, tá? Então eu pego isso daqui e divido por isto. Então eu faço isso dividido por isso. Então eu vou fazer aqui 1.429.600 dividido por 149.550, e essa divisão vai dar para nós 9,558, e a gente vai arredondar esses 55,8 para 56 unidades astronômicas. Então, ou seja, 9,56 vezes mais distante do que está a Terra. Simplificou. Agora a gente vai para lá. Se isto vale para Saturno, vale para a Terra também. Então, se aqui é Saturno, aqui é Terra. Certo? Então veja, isto daqui é 1 sobre 1. É 1 ano sobre 1 unidade astronômica. 1 ao quadrado é 1, 1 ao cubo é 1. Portanto, o período que Saturno demora para dar a volta na Terra vai ser, passa esse RS para cá, multiplicando, vai ser RS vezes 1 dividido por 1. Então, o próprio RS, que é 9,56, elevado ao cubo. E aí, como aqui eu tenho período ao quadrado, eu tenho que tirar raiz quadrada. E aí eu tiro a raiz quadrada aqui e vou saber quanto que é o período de Saturno, tá? Quanto que é o período de Saturno. E isto daí dá 29,56. 29,56 anos. Aí você fala assim, então é 29 anos, e o que é esse 56? 56 centésimos de um ano. Então, para eu saber quanto que é isso em meses, um ano tem 12 meses, então eu multiplico 12 vezes 0,56. Vou obter aqui 7, deixa eu ver aqui na minha conta, vou obter aqui 6,72. Então veja, 6,72 praticamente 7 meses, né? Então ele vai dar a volta em torno do Sol em 29 anos e 7 meses. Por isso que falar entre 29 anos e meio e 30 anos. Então aquilo que era mensurado lá pelos antigos, os caldeus, os chineses, os gregos, né? Eles mediam, os maias aqui também provavelmente usavam esse método. O que eles mensuravam ali empiricamente, né, mês a mês,
É o que se constata com o trabalho da lei de Kepler. Ok? Então eu espero ter ajudado vocês aí com mais um episódio interessante aí. Falou, gente. Dá um like aí.